Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre alimentação e saúde mental, especificamente sobre a sua inteligência. Está com dificuldade de manter sua atenção, sua concentração, sua memória? É disso que nós vamos falar hoje. Boa noite, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos, Sinara... William, é isso mesmo, William, Mariana, Molga, minha amiga, vamos entrando. Hoje nós vamos falar muito sobre esse nosso desafio, né, do açúcar, da farinha branca. Mariângela, tudo bem? Você me mandou uma mensagem, né? Tô te devendo a resposta, vamos falar nela hoje também, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos dar continuidade à questão alimentar. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o glúten. Uma pessoa, agora eu não lembro quem, me mandou uma mensagem assim: ah não, doutor, dedão, agora você falou do açúcar, você falou da farinha, agora o glúten, você vai terminar de acabar com o nosso prazer. Mais ou menos, porque vocês vão ver que dá pra gente comer muito bem, ser feliz, comer muita coisa gostosa, sem necessariamente a gente se entupir dessas substâncias inflamatórias, né? Sejam bem-vindos. Vou deixar mais ou menos as pessoas entrarem. Hoje nós vamos falar do Maurício, um cara muito bacana. E aí, pessoal, vocês estão animados aí pro desafio? Quem é que tá aqui? Quem é que vai participar? Olá, Carol, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? E aí, eu recebi muitos e-mails. Solange, tudo bem? Eu tô vendo aqui que praticamente todos vocês me mandaram um e-mail para participar do desafio. Eu vou esperar aqui. Georgette, tudo jóia? Eu vou esperar aqui todo mundo entrar para que a gente fale de uma vez, né, essa questão do desafio. Acho que eu vou deixar até para Márcia. Vou deixar lá para o final a gente falar. Oi, Márcia, tudo bem? Questão de vida ou morte. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm ideia do que é experimentar 3 semanas sem alimentos inflamatórios no seu cérebro. Eu garanto isso para vocês. Então, a primeira semana vai ser um pouquinho difícil, a segunda semana já bem melhor, e na terceira vocês vão estar voando, mentalmente falando, né? Atenção legal, concentração legal, a velocidade para processar as informações, o sono vai estar melhor, o humor vai estar melhor, vocês vão deixar de ter aqueles picos, aqueles altos e baixos. Gil, tudo bem, Gil? Então, assim, a vida vai estar mais estável porque a sua alimentação estará mais saudável, né? Então, gente, vamos falar hoje, porque hoje a gente tem muita coisa para a gente tratar. Então, na verdade, como nós vamos fazer esse desafio a partir dessa semana, eu optei por continuar nessa temática da alimentação. Estou com coragem, que legal, isso mesmo. Nós vamos precisar muito de apoio um dos outros aqui, vocês vão ver como é que vai funcionar essa dinâmica. Nós vamos precisar muito do Instagram, dos nossos stories, porque lá é que nós vamos interagir nesse sentido, tá? Sim, Morgan, vai melhorar seu humor, você pode ter certeza. A Sinara tá perguntando do Henrique. Henrique, cadê você? Oi, Gabi, tudo bem? Gabi entrou. Dani, um beijo, linda, tudo de bom. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito, muito, muito legal. Então, pessoal, vamos lá. Então, assim como eu estava falando aqui, eu resolvi continuar essa semana com o tema alimentação e saúde mental para a gente começar esse desafio mas com um entendimento melhor. E aí, para quem entrou agora aqui, eu tava falando que teve uma pessoa que me perguntou assim: não, doutor, você já me tirou o açúcar, já me tirou a farinha branca, agora você vai me tirar o glúten? Não, para com isso, tal. Na verdade, pessoal, a gente tem que tirar da nossa vida aquilo que nos faz muito mal, né? O
Os prazeres, às vezes, eles custam muito caro. E eu costumo dizer uma coisa para as pessoas: não tem como deitar na mesma cama com Deus e o diabo. Não tem como deitar na mesma cama com o anjinho e o demoninho. Não tem como você escolher duas coisas na sua vida que são antagônicas. Mas muitas vezes a gente quer isso. A gente se engana, a gente se ilude. Então por que eu coloquei nesse post de uma forma muito dura, digamos assim, muito direta? O meu post dizia assim: glúten e inteligência, ou um ou o outro. Isso foi para chamar a atenção de vocês, para mostrar como é que o impacto do glúten causa no seu cérebro. E vocês, a partir dessa live aqui, vocês vão entender isso. Doutor, eu nunca mais vou poder comer glúten? Eu nunca mais vou poder comer um açúcar, uma farinha branca? Não é isso. Aprendam esse conceito, chamado de fenótipo tolerante, ou fenótipo tolerável. O que é isso? Você primeiro tem que acostumar o seu organismo com a ausência da substância que te faz mal. Por isso o propósito do desafio dos 21 dias. A partir desse momento que você imprimiu um novo metabolismo para o seu organismo, em algum momento você pode experimentar. E aí não vai te fazer mal. Então o que te faz mal é o todo dia ou toda hora. O açúcar te faz mal porque você come, como eu disse aqui anteriormente, 20, 30, 40, 50, 60 colheres de açúcar por dia. Como nós dissemos na live anterior. Não, doutor, o senhor tá doido? Eu não gosto de doce. Eu só como comida de sal. Esse negócio das colheres de açúcar não vale para mim. Vale, meu anjo. Porque quando você come uma coxinha, você está comendo açúcar. Quando você come um pão de queijo, você está comendo açúcar. Em média, a nossa cultura ocidental consome de 20 a 40 colheres de açúcar por dia. Então é isso que faz mal, pessoal. É esse excesso do carboidrato. É uma coisa, é a gente comer muito mal o tempo inteiro. Quando eu proponho o desafio dos 21 dias, Carlos, tudo bem? Lembro de você lá no e-mail. Quando eu proponho o desafio dos 21 dias, é para que a gente limpe o nosso cérebro e o nosso organismo. Para que a gente estabeleça um novo padrão metabólico. Aí, meu anjo, você pode ir para o aniversário da sua sobrinha e comer um brigadeiro, um pedaço de bolo, uma torta de frango. Não será isso que vai fazer você mal, tá? Filipão, grande abraço. O glúten é a mesma coisa. O que nós vamos ver aqui hoje, com o caso do Maurício, é que se você tiver uma alimentação baseada no glúten, rica em glúten, você está lascado. O glúten também em excesso é um alimento emburrecedor. Eu não tenho dúvida disso. Doutor, mas aí eu já tenho uma pergunta aqui para ti. Eu não sou celíaco, eu não sou intolerante ao glúten. Então eu posso comer à vontade, né? Nem sempre, tá bom? Então vamos começar lá a gente falar do Maurício, pessoal. Maurício era um garoto que, como eu, tô brincando. Maurício era um garoto de 18 anos de idade, solteiro, mora com os pais, estudante. Vamos prestar atenção na história do Maurício para você ver a importância disso tudo que nós vamos tratar aqui. E aí o Maurício está aqui sentado no nosso divã, deitado no nosso divã, e a gente pergunta, né, pro Maurício, fala, Maurício, o que eu posso te ajudar? E ele fala o seguinte: pessoal, eu estou me preparando para o Enem, para uma prova, e não estou satisfeito com os meus resultados. Eles não são compatíveis com o meu estudo e o meu esforço. Olha que interessante. Então, se você tem filho, se você tem filha, irmãos, se você estuda, se você precisa do seu desempenho mental, preste atenção nessa live. Se você trabalha, se você precisa de rendimento intelectual, se alguém está no caminho de provas e concursos, preste atenção nessa live que vocês vão ver como a alimentação interfere diretamente nisso, ok? E a queixa do Maurício era exatamente essa. Doutor, eu terminei o ensino médio, estou me preparando para o Enem, só que os meus resultados são muito ruins.
eu me esforço bastante, eu estudo bastante. E aí, a gente, como bons colegas de divã, nós vamos atrás das causas do Maurício. E o Maurício diz o seguinte pra gente: doutores, eu sempre fui muito esforçado nos estudos, mas as minhas notas não eram compatíveis com o meu esforço. Sempre foram assim. E sempre fui um aluno mediano, embora me esforçasse muito. Eu repeti até o 7º ano. Terminei meu ensino médio e estou tentando fazer a prova do Enem e entrar numa universidade. Então veja bem que a história do Maurício é um histórico de muito esforço, de muita dedicação e de resultados não compatíveis com seu esforço. Ele refere que desde criança tinha dificuldade para se concentrar e manter a atenção, além de ser inquieto. Os professores reclamavam, meus pais sempre eram chamados na escola. Mas na adolescência piorou muito. Passei a ter mais dificuldade para me concentrar e eu não conseguia estudar mais do que 2 horas seguidas. Mais ainda, doutor, no dia seguinte eu não lembrava que eu tinha estudado no dia anterior. Cláudia, tudo bem? Então essa é a história do Maurício, com grandes dificuldades no aprendizado. Desde criança ele tinha dificuldade de manter a atenção, a concentração, era uma criança inquieta, e aí aqui eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o diagnóstico do Maurício quando era criança? Se ele fosse procurar um médico, um terapeuta, qual o diagnóstico ele receberia? De cara, com dificuldade de manter a atenção, concentração e ficar quieto na cadeira. Vamos ver se vocês estão atentos. Qual o diagnóstico que ele receberia? Ele tem 18 anos e fala que desde criança ele tinha... Oi, Thaís, tudo bem? Ele tinha esses sintomas. TDAH, muito bem. Ansiedade, joia. Oi, Aline, tudo bem? Hiperatividade, TDAH, isso mesmo, gente. Então, olha a história do Maurício. Maurício tem 18 anos de idade, com sérios problemas de aprendizado, e ele nos fala que desde criança ele tem dificuldade de manter a atenção e a concentração, e ele era inquieto. Então vocês todos acertaram. Ele iria receber um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Ele iria receber um diagnóstico de hiperatividade. E ele fala o seguinte, que esses sintomas pioraram na adolescência. Por isso ele tinha dificuldade de ter bom rendimento no aprendizado. Entendem? Ele tinha dificuldade no aprendizado, na cognição. E aí ele fala uma coisa interessante. Na adolescência, doutor, assim que começou a piorar o meu aprendizado, eu comecei a ter muita dor de cabeça. Fui diagnosticado com enxaqueca, com cefaleia tensional, comecei a usar remédio e comecei a me sentir muito sem energia e sem motivação. Naquele momento, estudando para o Enem, ele estudava cerca de 8 horas por dia, mas não tinha bons resultados, como ele mesmo falou. Quando eu fui perguntar de algumas outras coisas, ele falou que o sono dele era até mais ou menos bom, que ele tinha somente uma dificuldade para pegar no sono, se sentia ansioso, mas nem tanto, e que se considerava um cara de bom humor. Até um cara alegre e feliz. Olha que legal, gente. Então talvez esse quadro aqui, esse nosso colega aqui, seja inédito pra gente. Rosana, boa noite, tudo bem? Porque aqui nós estamos diante de uma pessoa, de um garoto de 18 anos de idade, que está com muita dificuldade de aprender. Que está com muita dificuldade de estudar, que é ter o que estudar, e que estudou, e ter um rendimento numa prova, por exemplo. Gente, e assim, tem milhares de pessoas vivendo com seríssimas dificuldades de aprendizado, de rendimento intelectual. Ele achou que não era ansiedade, ele dormia relativamente bem, porque a gente viu a importância desses fatores no rendimento intelectual, não é verdade?
A gente já viu a importância do sono para isso, a gente já viu a importância da ansiedade nisso, a gente já viu a importância da depressão sobre isso. Mas parece que estava tudo bem em relação a isso. E aí, nós vamos investigar tudo. E aí eu perguntei da alimentação dele. Como é que você se alimenta, Maurício? Aí ele responde assim: eu não faço dieta, nunca fiz dieta, doutor. Sempre comi de tudo. Minha mãe é mineira. Eu acho que tem muita gente mineira aqui, não tem? E lá em casa é pão de queijo, bolo, pão, torta. Fui criado assim, doutor. Claro que a culpa não é do mineiro. A culpa ali é do alimento que está dentro do alimento que o mineiro faz a comida dele. O mineiro come bem demais, pelo amor de Deus. Ou não, né? Nesse sentido que nós estamos falando aqui. Quando eu olhei o Maurício, visivelmente ele estava com sobrepeso. Uma barriguinha, cheinho, rostinho redondinho. Não usava drogas, não bebia. Quando eu perguntei do histórico familiar, ele falou assim: a minha irmã, doutor, tem diagnóstico de déficit de atenção e ela usa Ritalina. Pronto. Tá aí o Maurício na nossa frente. Um jovem que nos procurou porque não aprende. Um jovem que está com sérias dificuldades de manter a sua atenção, a sua concentração. Ele reclamou que não memoriza mais nada. Ele falou que é assim desde a infância. E que sempre foi um aluno mediano por causa dessas dificuldades, embora se esforçasse bastante. E ele disse que tem uma irmã mais nova que já foi feito o diagnóstico de déficit de atenção e está com hiperatividade. Então, prestando atenção na vida do Maurício, não tem nada muito que chame a atenção nele, né, pessoal? Ele não está tão ansioso, ele não está depressivo, ele parece até que dorme bem. E por que será que ele está tendo essa dificuldade na cognição? Por que será que ele tem uma grande dificuldade para aprender? Os exames dele estavam todos normais, ele não tinha anemia, ele não tinha deficiência de vitamina D, de ferro, de zinco, de selênio, nada que interferiria no rendimento intelectual dele. É aqui que nós vamos começar a falar do glúten. Veja que a dieta dele tinha e era muito enriquecida de glúten. Como é que eu suspeitei que fosse o glúten o inimigo mortal do Maurício? Primeiro porque ele não tinha nenhum fator que poderia estar por trás daquele déficit cognitivo dele. E segundo, o padrão dietético dele, como eu presto muita atenção nisso, como todas as vezes que eu examino um paciente nesse sentido, eu vou atrás do padrão dietético dele, como eu olhei e vi que ele estava com sobrepeso, eu falei, opa, pode estar aqui a causa da deficiência de aprendizado do Maurício. Não tem nada a ver com TDAH, não tem nada a ver com Ritalina, poderia estar envolvido com a alimentação do Maurício. O açúcar e a farinha branca, ele já fazia uso abusivamente. Só ali a gente já via que havia um comprometimento. Mas eu vou falar para vocês como é que o glúten podia ou pode estar interferindo no rendimento do Maurício. Vou compartilhar algumas coisas com vocês, para que fique mais didático isso aqui. Bom, eu vou começar a falar de glúten com essa reportagem aqui, para que vocês possam ter uma ideia da seriedade do que eu estou falando. É verdade que o glúten faz mal à saúde? Isso aqui está num site de uma empresa, que eu vou falar qual é a empresa. A resposta é não. O glúten não faz mal à saúde. Não há qualquer pesquisa, estudo ou mesmo testes científicos conclusivos que indiquem que o glúten, elemento encontrado em cereais como trigo, cevada e centeio, prejudique o desenvolvimento ou funcionamento do organismo de indivíduos normais e saudáveis. Quando ele fala em indivíduos normais e saudáveis, eles estão falando das pessoas que não são celíacas. Então essa nota aqui diz o seguinte: para aquelas pessoas que não são celíacas, não há nada que prove que o glúten faz mal. Será? E olha o que o artigo diz: não há pesquisas nem testes científicos. Então eu vou trazer uma aqui para mostrar para vocês. Olha só isso aqui.
Olha só que assustador essa pesquisa publicada em 2006. O que foi essa pesquisa aqui? Pegaram pessoas, adolescentes, adultos jovens, com diagnóstico de TDAH, que usavam Ritalina e fizeram um teste. Tiraram o glúten da dieta deles. Tiraram o glúten. Só isso que fizeram. Pasmem. Queixa como não prestar atenção em detalhes diminuiu em 36%. Queixa de dificuldade de manter a atenção caiu em 12%. A desatenção e a fácil distração caiu 46%. E aí, aquele artigo diz que não há pesquisa, que não há estudo comprovando que o glúten pode interferir na sua saúde como um todo. Você sabe por que aquilo está lá? Porque aquela página é dessa empresa aqui. É de uma indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica não tem interesse que a gente tenha saúde. Claro que não. A indústria farmacêutica quer ver a gente cada vez mais doente. É óbvio. Porque ela vive disso, de propor a tal solução. Se você está doente, eu tenho uma solução. Se você tem déficit de atenção, eu tenho uma solução. Como assim o déficit de atenção pode ser causado por um simples alimento? Pode. E aí nós vamos falar como o glúten pode arrebentar a sua inteligência. Por isso que o post diz glúten e inteligência. Ou um ou outro. Preste atenção nessa imagem aí. Presta atenção nessa imagem aí. Essa parte de cima é dentro do seu intestino. Essas células aí, esses retângulos são suas células intestinais. A parte de baixo, lá no final, está a sua corrente sanguínea. Tudo que entra ali no seu intestino é digerido, vai virar nutriente, vai cair na corrente sanguínea e vai para o seu corpo. Ok? Olha essa imagem que interessante. Essas figurinhas, esses pontinhos amarelos, essas coisas em cima, lá no intestino, são as substâncias derivadas do glúten no seu processo de digestão. Ok? Então o glúten é uma proteína enovelada, grande. Essa proteína, quando chega no intestino, ela é quebrada em outras substânciazinhas, chamado de peptídeos. Esses peptídeos, eles têm um potencial inflamatório. Já está comprovado que os peptídeos derivados do glúten têm potencial de causar inflamação. Como? Vocês estão vendo uma palavrinha escrita zonulin? É a zonulina. Isso é uma proteína que você tem, que diante de um estímulo inflamatório, ela aumenta dentro do seu intestino, fazendo com que essas células se separem. Tá vendo que tem uma ruptura entre uma célula e outra aqui? Então o peptídeo do glúten, ele inflama o seu intestino, ele separa suas células e ele cai na corrente sanguínea. Ele ativa substâncias inflamatórias porque ele é um peptídeo extremamente que estimula a inflamação. Isso é ponto consolidado na ciência, ok? Doutor, por que tem paciente que sente muito e tem paciente que sente pouco? Por que tem gente que come um caminhão de glúten e não sente nada e alguém que toma uma colher de farinha e já sente? Pela sua tolerabilidade ao processo inflamatório. Nós somos diferentes em relação à nossa reação ao estímulo inflamatório. Isso é genético. Se você tem uma susceptibilidade maior a startar um processo inflamatório, o glúten vai te fazer muito mais mal do que ele faria. Se você tem uma resistência ao processo inflamatório, ele vai te fazer menos mal. Mas, de qualquer forma, ele sempre tem uma característica de induzir o processo inflamatório. Da onde é que veio isso, doutor? Jesus comeu pão, os apóstolos comiam pão, Moisés comeu pão,
Adão e Eva devem ter comido pão. Que raio é esse agora de o glúten fazer mal? Por que ele está fazendo mal hoje? Vamos lá, vamos entender algumas questões aqui. O glúten, ou o trigo, a partir da década de 50, dos anos 50, 55, no pós-guerra, a indústria teve uma necessidade muito grande de aumentar a sua produção alimentar para atender a demanda do pós-guerra. E eles descobriram que se eles começassem a cruzar plantas derivadas ou plantas de trigo, eles conseguiam aumentar a produtividade do trigo no campo. Para vocês terem uma ideia, os trigos mais remotos, eles são de 1 metro de tamanho. Os trigos mais recentes são de 40 centímetros. Isso para facilitar a maquinização, a colheita do trigo. Então, na verdade, o que aconteceu? Começou a haver um cruzamento entre várias espécies de trigo. E com isso, o glúten que está presente no trigo de hoje é de uma planta modificada geneticamente. Tem estudos que mostram que o trigo primitivo nem glúten tinha. Isso está no livro do David Perlmutter, A Dieta da Mente, se vocês quiserem ler sobre isso. A barriga de trigo também fala isso. Existem estudos do trigo primitivo que nem glúten tinha. Então, na verdade, nós temos um alimento hoje, modificado geneticamente, enriquecido para se tornar mais produtivo e mais saboroso. Por isso, a indústria enriquece os alimentos com glúten. Porque elas produzem mais, elas têm mais lucro e elas conseguem fazer com que o alimento fique mais gostoso. O glúten é que dá o aspecto da massa, aquele aspecto que liga, aquela maciez, aquilo é do glúten. Eu te desafio, se você souber, você me fala, pelo amor de Deus, fazer um pão sem glúten ficar tão gostoso como um pão com glúten. Eu te desafio fazer um macarrão sem glúten ficar tão gostoso quanto com glúten. Então não existe, porque o glúten é que dá esse sabor, essa textura ao alimento. A indústria sabe disso. E ela enriquece, desde o campo da agricultura até a indústria enriquecendo o alimento com glúten. Para vocês terem uma ideia, o Perlmutter, esse neurocientista americano, afirma que a planta de hoje, o trigo de hoje, está enriquecido de 40 vezes mais glúten do que antigamente. Vamos olhar essa fotinha aqui de novo? E aí, gente, vocês entendem, chegando nesse seu intestino, milhares, bilhões de moléculas inflamatórias quando você come o glúten. Você imagina, então, essa forma que eu falei para vocês acontecendo exponencialmente, com milhares de peptídeos derivados do glúten entrando na sua corrente sanguínea com substâncias inflamatórias e atingindo todo o seu organismo. É por isso que o glúten de hoje faz mal. Porque nós não comemos farinha de trigo como antigamente. Ela está modificada. E isso faz com que o glúten de hoje seja extremamente inflamatório. Por isso que não é modismo. Por isso que não é, isso aí é papinho furado de nutricionista, nutrólogo que quer aparecer, é porque tem que achar um culpado da obesidade, disso, daquilo. Não só isso. É porque realmente é unanimidade entre nutricionistas e entre nutrólogos que o glúten tem um altíssimo poder ou um potencial de causar inflamação. Uma outra pergunta que me fazem sempre. Doutor, é possível eu ter um sintoma provocado pelo glúten sem ser intestinal? Porque os celíacos, a doença celíaca é uma intolerância total ao glúten, gente. Um cheiro de glúten para o celíaco, ele tem um desarranjo, tem sangue nas fezes, é uma doença muito triste. Então ele não pode, zero de glúten. Aí as pessoas começaram a imaginar que para ser sensível ao glúten tem que ter sintoma gastrointestinal. Diarreia, constipação, sangue nas fezes.
a sensibilidade ao glúten, o processo inflamatório induzido pelo glúten pode dar qualquer sintoma. Desde queda no cabelo, a alergias na pele, asma, lesões de tudo quanto é jeito, doenças inflamatórias intestinais, o que você quiser, dores de cabeça, dores articulares, piora da fibromialgia. Faz um desafio comigo, outro, que não é esse que nós vamos começar amanhã. Se você tem muitas doenças inflamatórias, fibromialgia, artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal, alergias, sinusites, rinites, bronquites, faz um teste de tirar o glúten por um mês. Não estou falando que você vai ser curada. Estou falando que você vai tirar um componente importante gerador de inflamação. Se a sua doença é inflamatória, nós vamos tirar um componente importante dela. Viu o que eu vejo, do ponto de vista psiquiátrico, quando eu interfiro na dieta do meu paciente, desde tirar o açúcar, a farinha branca e ao glúten, porque normalmente isso é uma coisa só, né, gente? A farinha branca normalmente é o glúten, então a gente tira logo de uma vez. A melhora é incrível. Porque a depressão, a ansiedade, os distúrbios psiquiátricos hoje são considerados doenças inflamatórias. Inflamação essa que pode estar originada no seu intestino, na sua alimentação, chegando no seu cérebro sem você ter um sinal, um sintoma intestinal. Tá cansada? Tá fadigada? Se sente esgotada? Muda seu padrão dietético. Você vai ver o que é energia. Porque a inflamação consome energia. Ok? Então, vamos continuar aqui falando do Maurício. Olha que legal. Eu tenho um exame em que eu faço um teste para detectar as funções mentais das pessoas, a intelectualidade das pessoas. O QI, digamos assim, tá? O que é QI, pessoal? O QI é o potencial cognitivo. A inteligência toda, a inteligência plena, ela é formada de várias unidades. Eu tenho o QI, eu tenho o QE, que é a inteligência emocional. Eu tenho o QO, que é a inteligência organizacional. Eu tenho a inteligência prática. Então, na verdade, a inteligência, numa forma geral, ela é formada por uma série de variáveis, o QI é uma delas, ok? O que aconteceu com o QI? Na década de 70 e 80, ele foi supervalorizado. As pessoas eram classificadas de acordo com seu QI. E aí a gente vai, você é inteligente, você é burro, você é inteligente, você é burro, seu QI é alto, seu QI é baixo. E aí, na década de 90, veio o Goleman para falar sobre a inteligência emocional, para meio que balancear com essa parte do QI, para dizer para as pessoas que, olha, o seu QI não necessariamente precisa ser tão avantajado se você tiver um bom QE. Então, um bom QE meio que estabiliza, meio que dá uma neutralizada no seu QI. E o sucesso é isso, o sucesso é você ter um tempero do QI, do QE. Só que aconteceu que a partir da década de 90 começou o contrário, começou uma supervalorização do QE e um deixa para lá do QI. QI já não vale mais nada, o importante agora é a inteligência emocional. Deixa eu falar uma coisa para você. O que adianta você ter uma baita inteligência emocional se você não tem capacidade de manter atenção, concentração e memória? Isso não vai funcionar. O que adianta você ter uma baita inteligência emocional se a sua velocidade para processar as informações estão lentas? QI. O QI é importante. QI é inteligência cognitiva. QI é memória. QI é prestar atenção. QI é tomar decisão. É para processar uma informação. QI, eu acho que tem gente aqui da TI, a Aline, se estiver aqui até agora, o QI é onde está o seu HD. O QI está onde está o seu processador. O QI é onde está a sua memória RAM. Você acha que isso no computador é pouca coisa? Então, gente, inteligência é o balancear. Você tem que estar muito bem de QI e bem de QE. Se você somar essas duas coisas aqui, a sua inteligência prática fica muito melhor, que é o dia a dia, ok? E aí eu tenho um teste, eu faço um teste normalmente com essas pessoas para avaliar como é que estão as funções mentais. Vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é um teste
que eu fiz do Maurício. Inclusive, esse teste tá no meu livro, no A Fórmula, que é daquele paciente lá, que o nome fictício é Samuel, que é mais ou menos o caso do Maurício. Gente, olha só que interessante esse exame. Ele mede praticamente todas as funções mentais que formam a cognição humana. A atenção dividida, vocês estão dando conta de ler? Atenção dividida, atenção focada, as memórias de curto prazo, as memórias de longo prazo. Olha que legal. Preste atenção nessa tabelinha aí que está no seu celular. Cada função dessa daí, quando a pessoa faz o teste, ela é pontuada de 0 a 800. De 0 a 800. E ele faz ali em torno de 30 minutos todos esses testes aí. Então, gente, vamos lá. Olha como é que está a memória de curto prazo do Maurício. Ele pontuou 107 de 800. A memória de trabalho é a memória RAM. Ele pontuou 41 de 800. A capacidade de atenção dividida dele está 146. Ele não consegue fazer uma tarefa de cada vez. E a focada está em 424 de 800. Aí eu pergunto para vocês. O Maurício, tá legal ou não? Vocês acham que ele tá bem ou não? O que vocês acham? A partir desse exame aí que eu expliquei para vocês. Você acha que o Maurício tá bem? Você acha que o Maurício vai ter facilidade de passar no Enem? O que vocês acham? Comecem a opinar aí na questão do Maurício. Márcia não está bem. Está muito comprometido, né, Márcia? Está muito comprometido. A cognição dele está muito comprometida. A Dani, não. Não, exatamente. Então, isso aqui é como se fosse um raio-x da mente. E dá pra gente ver que ele não tá nada bem. Então, o Maurício ia ter muita dificuldade de ter sucesso cognitivo. O que é sucesso cognitivo no caso dele? Passar numa prova, não é verdade? Ele não precisaria de tantas outras coisas. Ele precisaria de atenção, concentração, memória, velocidade para processar uma informação. Tá péssimo, né, Cristiane? Tá péssimo. Francisco sem chance. Medo de fazer o meu. Eu não sei se foi falado, mas qualquer quantidade de glúten é prejudicial ao organismo. Vamos falar, tá? Vamos falar. Não mesmo. Então, gente, esse aqui foi o resultado dele na primeira investigação, ok? E aí, como eu disse aqui para vocês no início, doutor, como melhorar memória ruim, atenção ruim também? É isso, Aline, que eu estou falando aqui. No caso do Maurício, igual eu falei aqui desde o início das lives com vocês, saúde mental, ele é um conjunto de hábitos do estilo de vida. Ele é sono, ele é controle do estresse, ele é atividade física, ele é alimentação, ele é meditação. A cada segunda-feira eu trago um aspecto específico da saúde mental. Vocês já repararam? Nós falamos de sono, nós falamos de ansiedade, nós falamos de depressão. Então, a cada segunda eu vou trazendo um aspecto que compõe a saúde mental. A passada eu falei de alimentação e essa eu estou complementando com a alimentação. E, para que vocês possam entender a dimensão disso, eu trago um caso emblemático. Entendeu? Então, aquele caso, se eu não me engano, foi da Aninha, né? Da ansiedade. O que aquele caso mostrou pra gente? Que os sintomas que ela estava tendo estavam sendo devido a uma ansiedade patológica. O do sono, falamos do sono. Por que eu estou trazendo o Maurício? Porque eu vou mostrar para vocês a influência da dieta no desempenho mental. Comecei falando lá, mostrei o intestino, mostrei que o glúten está enriquecido, mostrei que a farinha que a gente está comendo está extremamente enriquecida de glúten. Mostrei para vocês que o glúten é uma proteína inflamatória. Eu mostrei para vocês que o glúten pode atingir qualquer órgão do seu organismo. Vai depender da sua vulnerabilidade ao processo inflamatório.
Não sei quem perguntou aqui sobre se qualquer quantidade é ruim para o organismo. Meu amigo, teoricamente sim. Isso vai depender muito da sua condição genética, a resposta à inflamação. Tá? Então, normalmente, eu evito o glúten na minha vida. Evito. Agora, vamos sair? Eu tava falando de cerveja aí, né? Adoro cerveja. Vamos tomar uma cervejinha? Vamos tomar 2 cervejinhas? Vamos tomar uma cerveja? Agora não é todo dia. Vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Poxa, eu tô no aniversário da minha sobrinha, que tá aqui o meu cunhado, Felipe. Aí tem lá um bolo, tem um brigadeiro que eu amo, vocês sabem que eu sou VD. Eu vou comer. Onde está o problema? No todo dia. Aprendam esse conceito. Façam uma proporção na sua dieta, assim. 80% das suas refeições têm que ser saudáveis. 20% você pode chutar o pau. Claro que nem tanto. Até chutar o pau, a gente tem que saber chutar o pau. E o glúten entra nisso. Prefira não... Gente, você vai no supermercado, compra um negócio sem glúten, está escrito na embalagem. Faça em casa. Use as farinhas alternativas, nós vamos aprender isso no grupo, tá bom? Eu sei que tem uma galera aqui preocupada com a cerveja. Já vi aqui que tem uma turma da cerveja. Gente, a vida não precisa ser chata. O que a gente precisa entender é que o segredo está no todo dia, tá? Então, aí por que eu suspeitei, galera, que o Maurício estava com um problema era alimentar na sua dieta, prejudicando a inteligência dele? Lembra que eu falei para vocês? Chegou pra gente, estava gordinho, redondinho. E aí ele falou o seguinte, eu perguntei para ele, vocês se lembram? O que você come? Minha mãe é mineira, sou assim desde criança. Lá em casa é pão de queijo, é bolinho, é chocolate, é torta. Gente, o Maurício provavelmente desde a infância ele estava sendo alimentado por uma dieta inflamatória. Lembram que eu mostrei aqui para vocês uma pesquisa? Vou mostrar de novo. Tá aí, ó. Essa pesquisa mostrou que pessoas com diagnóstico de TDAH, quando retiram o glúten, vamos pegar esse último aqui, ó. A queixa de desatenção e fácil distração melhora em 46%. É o que aconteceu com o Maurício, gente. O Maurício, desde a infância, comia muitos alimentos inflamatórios. A queixa da professora é porque ele estava muito inflamado. Isso dá uma inquietação terrível. Não estou falando aqui que a causa do TDAH é o glúten, de forma alguma. Estou falando aqui que o glúten, ele tem um potencial inflamatório que pode piorar uma série de transtornos. Inclusive, isso é a causa de alguns. Por isso a importância da gente testar. Tá? E como eu suspeitei que o Maurício estava lento, devagar, com dificuldades cognitivas por causa da dieta dele, foi o que eu fiz para ele? Aliás, deixa eu te contar o segredo. O Maurício foi no divã, o Maurício sentou, deitou aqui, atrás de Ritalina. Viu? Só para avisar vocês. Porque a irmã dele estava usando Ritalina. A irmã dele com diagnóstico de TDAH. Ele chegou pra gente e falou assim, doutor, eu preciso passar nessa prova do Enem, já não aguento mais. Fiquei sabendo que essa Ritalina ajuda muito, eu vim aqui porque quero. Você quer acabar comigo numa consulta, é isso. É o paciente chegar já pedindo um remédio. Sabe? Dá vontade de pegar meu carinho e falar, toma aí carinho, tá bom. O médico aqui é você, né? Porque, na verdade, gente, talvez o caminho mais fácil seja esse. Seja do remédio. Tá? Que vai dar uma falsa sensação de melhora. De fato, se ele tomasse uma Ritalina, ele ia se sentir com mais energia. O foco ia estar melhor. Mas artificialmente. Ia custar caro para ele. Inclusive, tem um estudo de uma colega de São Paulo
que fez doutorado, se vocês quiserem posso até mandar o estudo dela, lindíssimo o estudo dela, que ela fez um estudo mostrando que pessoas saudáveis, que não têm TDAH, que usam Ritalina para aumentar o poder cognitivo, é um tiro no pé. O aprendizado é pior. Olha que interessante. Você sabe por quê? Porque a Ritalina prejudica teu sono, que é importante para o aprendizado. A Ritalina aumenta a tua ansiedade, que prejudica teu aprendizado. E o estado de atenção e concentração que a Ritalina te faz ter não garante aprendizado. Então isso é muito importante. Então a Ritalina, então ele foi em busca da Ritalina lá pra gente. E aí de repente a gente fala que o problema dele é a dieta. Você imagina o susto dessa pessoa. E, inclusive, eu adoro que esses pacientes tenham um susto comigo, porque eles muito ouvem isso. Às vezes eles vão achando que estão com depressão e querendo fluoxetina, e eu falo, seu problema é o sono. Como assim, doutor? Você é doido? Eu falei, você não dorme. Vamos corrigir teu sono? E a alimentação hoje praticamente é regra, né, gente? A gente está comendo muito mal. Então, assim, as pessoas estão muito doentes porque estão se alimentando muito mal. Isso está reverberando em toda a medicina, na hipertensão, no diabetes, na depressão, nos problemas cognitivos, nas fibromialgias. Estamos nos alimentando muito mal. Então, como eu suspeitei disso, eu falei o que para ele? Maurício, quer ficar comigo? Quer ficar com a gente aqui do divã? Topa, ficar com a gente aqui do divã? Vamos fazer uma coisa só. Vamos mudar a sua dieta. Que isso, doutor? O senhor tá maluco? Eu não vim no nutricionista, não. Eu não vim no nutrólogo, não. Eu vim foi num psiquiatra. E eu vou sair daqui com uma receita de dieta? Exatamente. Porque a sua dieta pode ser que está interferindo nos seus sintomas. Aí a gente dá uma aula para ele. Como o açúcar faz isso, como a farinha branca faz isso, como o glúten faz isso. A gente mostra esses estudos para ele, para convencê-lo. Tudo isso para convencê-lo. E o Maurício topou. Aí a primeira coisa que ele falou, aí eu vou chamar minha mãe aqui para vocês conversarem com ela, porque ali é danado. Falei, não tem problema, chama que eu ensino. Enfim, o Maurício topou a dieta e foi fazer a dieta. Tirou glúten, tirou açúcar, tirou farinha branca, colocou substâncias anti-inflamatórias na dieta, fez reposição de ômega 3, fez suplementação de zinco, de magnésio, tirou tudo aquilo que não presta. Eu falei para ele não comprar saquinho nenhum em supermercado, comer comida da terra, e as frutas foi aquilo que eu já orientei a vocês, comer muito pouca fruta no sentido da frutose, suco de fruta nada, tirei o refrigerante dele, fizemos uma dieta simples, de tirar o que não presta e colocar o que presta. Brócolis. Ensinei ele a fazer uma pizza, vou ensinar vocês a fazer uma pizza. Fizemos isso com o Maurício, gente. Fizemos isso com o Maurício, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é o primeiro exame do Maurício. Anotem aí alguns números para vocês terem referência. A atenção dividida dele, a memória de trabalho, a memória a curto prazo, 107, a atenção focada, a capacidade de inibição, 78. Prestem atenção em alguns números aí, como é que ele estava tão devagar. Um número que eu vou mostrar para vocês, memória de trabalho. Vocês estão enxergando aí memória de trabalho? Na coluna do meio, 1, 2, 3, 4, quinto, memória de trabalho. Gente, memória de trabalho, para a galera que é da TI, é a memória RAM do nosso cérebro. Um computador ele é valorizado, uma das variáveis que valoriza uma máquina é a memória RAM. Porque o que é a memória RAM? O que é a memória de trabalho? É onde você coloca as informações que você está usando no exato momento. Aposto com você que nesse momento você não está lembrando o que você comeu no café da manhã. Nesse momento você não está lembrando o que você fez no sábado à noite. Essas informações estão dentro da sua cabeça? Estão. Mas estão registradas nos lugares de memória de longo prazo. Nesse exato momento, você tem um lugar no seu cérebro que chama memória de trabalho, que está
que juntou informações que você está utilizando agora. Quanto melhor a sua memória de trabalho, melhor essa sua condição de você trabalhar com informações do momento. Junte-se a isso um bom processador, você dispara cognitivamente. Ok? Pois bem, pegamos o Maurício e fizemos uma dieta nele. Tá aí, gente. O exame dele depois de, acho que foram 4 meses, 3 a 4 meses, 5 meses. O que vocês acham? O que vocês acham? Olha a memória de trabalho dele. A atenção dividida dele. As memórias de curto prazo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Entendeu? Então, assim, ele teve uma melhora gigantesca. Agora esse menino pode estudar, porque ele está pronto para passar numa prova. Agora as 8 horas de estudo dele justifica. Porque senão eu chamo... As pessoas que não estão bem e estão se esforçando para atingir algum resultado, eu chamo de esforço de tolo. Esforço de tolo, tolice. O que é o esforço de tolo? É a pessoa que não tem condição de render, mas só se esforça. Só se esforça. Ela acha que pelo excesso de esforço, ela está mais perto do sucesso. Vocês entenderam isso? As pessoas acham que por se esforçarem muito, elas estarão mais perto do sucesso. Aprenda uma coisa. É a eficiência que vai te aproximar do sucesso. Claro que muitas vezes o esforço está junto. Claro que muitas vezes o esforço é uma condição sine qua non. Mas ele não é uma condição suficiente. O que vai te gerar sucesso, independente da sua meta, é eficiência. É fazer mais com menos. Isso eu ensino muito os alunos quando eles me procuram. Eu falo o seguinte para o aluno: todo mundo só tem 24 horas por dia. Das 24 você vai dormir 8. Eu não negocio, ok? O restante você vai fazer um monte de coisa na sua vida, inclusive estudar. E aí, como é que um aluno vai estar na frente de outro? Sabe como? Como 1 hora de estudo para esse, 1 hora de estudo para esse. Se esse aprender 30% a mais na mesma hora, esse está na frente. Isso é eficiência. Isso é eficiência. Para isso, precisa que o seu cérebro, o seu organismo esteja otimizado. Ok. E aí, se convenceram? Se convenceram do que nós estamos falando de coisa séria? Se convenceram que quase ninguém fala isso? Se convenceram que a indústria alimentícia está nos jogando nos braços da indústria farmacêutica? Elas são indústrias irmãs hoje. Porque quase nada presta no supermercado. Se você for prestar atenção, 20% dos alimentos no supermercado são saudáveis. 20%. 80% a gente podia jogar fora de lá. Entendeu? Então, assim, agora nesses últimos 5 minutos quero falar um pouquinho do nosso desafio. Eu fiz essas 2 lives para que vocês se motivassem a mudar o padrão alimentar. Eu quero que vocês experimentem saúde mental plena. E eu sei que isso não vai vir somente de medicamentos, vai vir do estilo de vida. Por outro lado, sei também o tanto que é difícil mudar o padrão alimentar. Eu falei da dependência ao açúcar, falei da dependência à farinha branca, o glúten também gera dependência, ok? Então, por isso é que eu criei esse grupo, esse desafio. Porque nós vamos precisar um dos outros. Para que a gente possa completar esses 21 dias com muito sucesso.
Então vamos lá, eu queria passar aqui, tá, algumas orientações. Para quem ainda não fez a inscrição é no e-mail, grupo VD, V de viciados em doce, VD, 21dias@gmail.com. Inclusive hoje, antes de iniciar essa live, eu zerei aqui, mandei para todo mundo que tinha feito a inscrição até antes dessa live aqui. Vocês vão receber esse e-mail, prestem atenção nisso, gente. Quando vocês receberem esse e-mail, vocês vão receber uma série de instruções e 4 questionários. Preciso muito que vocês façam esses questionários e me retornem como resposta de e-mail. Por quê? Porque nós vamos fazer ciência. Quero muito acompanhar vocês nesses 21 dias. E lá no final, vocês vão voltar a preencher o questionário. Vocês vão ver a melhora objetivamente a partir de um resultado de questionário. E eu vou pegar o resultado de todos vocês e vou fazer uma estatística. Gente, 100 pessoas por 21 dias fizeram isso. E o resultado foi 30% melhoraram o humor, 40% melhoraram a sonolência, tantos por cento melhoraram a ansiedade. Então essa é a ideia. Uma outra coisa importante, como é que vai ser feito isso? Amanhã, viu, pessoal do VD, pessoal do desafio, eu vou dar um link para vocês, eu vou fazer pelo YouTube, não vou fazer pelo Instagram, não vai ser aberto, e nós vamos ter o nosso primeiro encontro. Então amanhã vocês podem comer normalmente, dieta normal, se vocês já quiserem mexer em alguma coisa, mas amanhã, terça-feira à noite, às 20 horas, é que nós vamos ter esse encontro no YouTube, no link que eu vou dar para vocês, ok? Nesse primeiro encontro, nós vamos definir como é que nós vamos fazer as substituições, o que eu vou trocar um açúcar por outro, uma farinha X por uma farinha Y. Então, assim, a ideia é a seguinte: a primeira semana vai ser uma semana de substituição, ninguém vai mexer em quantidade. A segunda semana nós vamos começar o desmame, ok? E a terceira semana estamos livres. Se você quiser comer um doce ou uma coisa farinhada, você vai saber qual comer. Mas te garanto, do açúcar refinado, da frutose, do mel, dessas porcaria tudo, você estará livre, tá? Ainda dá tempo de entrar? Dá, meu anjo. Até amanhã. Amanhã à noite é que nós vamos startar esse nosso grupo. O e-mail está numa das minhas lives, chama Grupo VD de Viciados em Doce, 21dias@gmail.com. Tá bom? Vai doer com certeza, Claudinha. Vai ser demais. Nossa, eu acho que vai ser uma experiência muito bacana. Muito, muito bacana. Eu acho que a internet possibilitou isso, né? Tem gente do sul do país, tem gente do norte do país, tem gente do nordeste do país. Quero me livrar do vício das uvas. Sim, Rossana. Uva tem muita frutose, tá? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me mandar lá, eu vou respondendo. Amanhã vocês devem receber esse link, tá? Vamos, Dani. Rose Bahia, tá na Bahia fazendo com a gente. Então, assim, tem gente do Brasil inteiro nessa jornada. Eu fico muito feliz e queria agradecer a confiança de vocês, o tempo que vocês gastam aqui, o ouvir, né? A gente sabe que hoje tem tanta coisa e assim, eu sou muito grato aí a todos vocês para que a gente possa seguir adiante nisso, tá bom? Márcia, um beijão, tudo de bom, vamos junto, todo mundo. A Márcia está em Florianópolis, que eu sei, a Simone João Pessoa, beijo todo mundo, assinaram um amor de gente, ela criou aqui, o Alan aceitou seu desafio e o meu. Ele vai fazer por vocês dois, Isso não vale não, hein? Tá vendo aqui, gente? A Gil falou que o Alan, meu primo, vai fazer o desafio por ele e por ela. Gente,
Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus. E amanhã, quem tá no grupo, às 8 horas, nós vamos estar lá junto, tá bom? Beijão, Rio Grande do Sul, Salvador, Brasília. Um grande abraço. Solange, Andréia. Um beijo para vocês todos. Divanetes.